Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos novamente de limite no vídeo de hoje. A exemplo do que nós fizemos nos dois últimos vídeos imediatamente anterior a este aqui, vamos calcular o limite dessa função bem aqui. A diferença entre essas três funções é o fato de que nessa primeira nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado, nesta segunda nós temos a raiz quadrada de x, e aqui a gente aumentou um pouco mais a potência do radicando, né? A raiz quadrada de x ao cubo mais 2. Na análise que nós fizemos em termos de ordem de grandeza do infinito, nós concluímos que nesses dois casos aqui, o limite são assíntotas horizontais. A primeira dela é menos 1/3 e essa daqui é zero. Agora a pergunta, como eu aumentei essa potência aqui dentro do radicando, será que a gente vai continuar obtendo uma assíntota horizontal? Tá? Vai aparecer aí o card, você acessa lá os vídeos e você vai aprender sobre essa abordagem que nós estamos colocando aqui para vocês. Então vamos lá, né? Vamos colocar agora o objetivo do vídeo. Está aqui, resolver este limite, tá? Com base nessa abordagem que nós temos feito aqui, tudo bem? Então, as conclusões iniciais são as mesmas, tá? Ou seja, se eu cubar o infinito e somar com 2, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Vai continuar tendo uma ordem de grandeza muito grande, tá? Então não faz muita diferença você quadrar, você considerar o infinito, você cubar o infinito e somar com uma constante, tá? Você sempre vai ter números exorbitantemente grandes, tá? Agora, uma outra propriedade importante é a seguinte: é justamente essa implicação na ordem de grandeza, tá? Se eu tenho a raiz quadrada de x ao cubo mais 2, não faz muita diferença eu somar com 2, portanto, basta eu ter aqui a raiz quadrada de x ao cubo. E aqui eu procedo com algumas simplificações, tá? X ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado mais x, tá? Baseado nas propriedades das potências de mesma base. Agora aqui eu separo, né? Uma raiz quadrada para o x ao quadrado e uma outra raiz quadrada para o x. Sabemos que a raiz quadrada de x ao quadrado não é x, e sim o módulo de x, portanto, nós temos essa identidade bem aqui, tudo bem? Então, a raiz quadrada de x ao cubo é a mesma coisa que o módulo de x vezes a raiz quadrada de x, tá? Prosseguindo, vamos a algumas simplificações. Então, a gente quer calcular o limite dessa função aqui, a raiz quadrada de x ao cubo mais 2 dividido por 3x menos 6, baseado na nossa abordagem de ordem de grandeza, eu posso tirar esse 2 aqui, e aí, dessa implicação para cá, nós temos a simplificação que nós fizemos, né? Que a raiz quadrada de x ao cubo é a mesma coisa que o módulo de x vezes a raiz quadrada de x. E agora, na sequência, eu pego esse resultado bem aqui e divido tudo por x, tá? Por x diferente de zero. Dividindo tudo por x, eu tenho um x aqui para esse numerador, e eu tenho um x aqui dividindo para esse denominador, tá? Daqui para cá, eu faço simplesmente uma organização para ficar um pouco mais, visivelmente melhor para a gente aplicar as propriedades, né? Ou seja, eu considerei aqui o módulo de x dividido por x vezes a raiz quadrada de x, dividido por 3 menos 6 sobre x, que é a simplificação que advém daqui, tá? Então vamos lá. Agora eu considero que o módulo de x dividido por x é igual a 1, para x maior do que zero, né? Você sabe que o módulo de x é igual a x se x for positivo, então o módulo de x dividido por x, para x maior que zero, é igual a 1. Porque eu vou precisar eliminar esse fator bem aqui, tá? Então vamos lá. Então, o limite da raiz quadrada de x ao cubo mais 2, dividido por 3x menos 6, com base nessa nossa abordagem, é a mesma coisa que eu calcular o limite dessa função bem aqui. Só que o módulo de x dividido por x é igual a 1, por essa análise que nós fizemos anteriormente bem aqui. Portanto, basta a gente calcular o limite dessa simplificação aqui. E aí nós sabemos que o limite de 6 dividido por x quando x tende a mais infinito, isso é zero, tá? Portanto, eu não tenho zero no denominador, porque fica 3 menos 0, que é 3. E o limite da raiz quadrada de x, quando x tende a mais infinito, naturalmente é mais infinito, tá? Portanto, esse é o resultado do limite dessa função bem aqui, da raiz quadrada de x ao cubo mais 2 dividido por 3x menos 6. É mais infinito, não obtemos uma assíntota, tá? Simplesmente mudando a questão da potência lá no radicando, tá? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, tá? Deixe o seu like, faça os comentários, isso é muito importante para o nosso engajamento e crescimento aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.